Olá, gente, tudo bem? Hoje é dia 5 de junho, né, sexta-feira, e nós vamos agora aí para nossa aula de redação, tá certo? Como nós estamos estudando aí os textos relacionados, né, à opinião, texto de opinião, e nós estamos vendo aí textos de opinião com o tema de festas, né, comemoradas aí pelas nossas comunidades, e no caso, festa junina, tá certo? Pegue o seu livro integrado, tá? Abra aí na página 37. Acompanhe essa explicação para você entender como será a sua produção textual, tá certo? Vamos lá! Na nossa aula de português, nós fizemos a leitura de um texto de opinião, onde o autor apresenta o assunto e defende o seu ponto de vista por meio de argumentos. Então, o autor do texto, ele não coloca apenas sua opinião, mas ele também coloca argumentos para validar a sua opinião, a sua posição sobre um determinado assunto. No texto em que a gente leu, a autora fazia uma crítica sobre as festas juninas estarem perdendo suas características originais, né? Ela está se modernizando demais e perdendo características e deixando de ser uma festa tradicional, porque está perdendo aí toda a sua tradicionalidade, né? Então, nós vamos agora observar a nossa produção textual, que se encontra aí no livro integrado, na página 37, tá? Nós temos aí o ícone Vamos Produzir, texto de opinião. Então, acompanhe a leitura das instruções, tá? Para você produzir o seu texto. E nesse texto, você vai dar a sua opinião sobre esse mesmo tema. O que você acha? Se você acha que as festas deveriam, sim, se modernizar, ou se você acha que, na realidade, a autora tem razão e as festas deveriam manter sua tradição original. Então, vamos aí acompanhar a leitura das instruções. Na sua região, as festas juninas também deixaram de lado as tradições? Qual é a sua opinião sobre essas comemorações? Escreva um texto de opinião sobre as festas juninas que você conhece. Lembre-se de apresentar o assunto e expor seus argumentos, ou seja, os motivos que fundamentam sua opinião. Utilize a estrutura a seguir para planejar seu texto. Então, nessa estrutura que o livro está aí nos apresentando, nós vamos fazer como se fosse o nosso rascunho. Lembra que eu disse para vocês sobre o rascunho, onde a gente projeta o nosso texto, onde a gente faz um primeiro rabisco, né, sobre o nosso texto, onde a gente coloca ali mais ou menos o que a gente quer falar, né, o que a gente quer expressar no nosso texto, e é o que a gente vai fazer aí na página 37, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai estar aí colocando as nossas primeiras ideias. Então, para começar, a gente vai escolher um título, tá? Quando eu falo a gente, né, porque todos vocês vão estar produzindo, mas cada um vai pensar em um título, tá? Mas um título que tem a ver com o assunto que nós estamos falando. Nós estamos falando de festas juninas, tá? Muitas vezes, quando alguns alunos vão produzir texto, eles acabam escrevendo coisas que não tem nada a ver com o assunto que está sendo pedido. Então, se atenham ao assunto. O assunto são as festas juninas. Elas devem se modernizar ou elas devem manter a sua tradição? E aí vocês vão escolher um título, tá, para a redação de vocês nesse sentido. Depois tem uma apresentação do assunto. Veja que lá no texto onde a gente leu, você pode voltar a ler novamente, né? Ela começa falando sobre a festa junina em si, como ela é, né, que ela é uma festa popular brasileira, assim faz uma comparação com o carnaval. Então, primeiro ela dá uma introdução do assunto. Primeiro ela vai fazer uma abertura do assunto e aí depois ela coloca a opinião dela, tá? Então, nós temos aí o terceiro tópico, opinião principal. Então, é aí que você vai expressar a sua opinião, se você concorda que as festas estão perdendo sua tradição e isso é ruim, ou se você acha que é uma beleza que a festa se modernize e abra também as portas para outras culturas, né? Para outros elementos.
Depois você vai dar o seu primeiro argumento. Por que que você acha, né? Ou se você concorda ou se você discorda, você vai dizer o porquê. E depois um segundo argumento. E aí, nesse segundo argumento, você vai pensar, né? O que mais você tem em mente para defender aí sua opinião, tá certo? É sempre importante, quando a gente der uma opinião sobre um assunto, a gente ter argumentos, né? Para defender. Então, nós temos aí o segundo argumento. E por último, você vai concluir o seu texto e reforçar aí sua opinião sobre esse assunto, tá? Para ajudar vocês podem pensar aí, ao escrever o texto de vocês, tá? Em alguns aspectos comuns da festa junina, por exemplo. O que você acha de se vestir como um caipira, né? Na festa junina, muitas pessoas se fantasiam, né? De caipira, colocam roupas aí características do homem do campo. O que você acha sobre isso? O traje caipira muitas vezes inclui roupas remendadas e um dente pintado de preto. O que você acha disso? Você acha que isso é uma brincadeira ou você acha que isso acaba ofendendo as pessoas do campo, né? De achar que elas andam todas com roupa remendada, que tem os dentes estragados, ou você acha que não, que isso é normal, é uma brincadeira, né? Que antigamente era normal remendar as roupas e criaram aí esse estilo característico do homem do campo. Se é adequado ou inadequado esse tipo de brincadeira. Se as festas juninas deveriam se modernizar ou manter o formato tradicional. Então, você vai pensar em tudo isso, tá? E conversar aí com a sua família, com seu pai, sua mãe, perguntar para eles como era a festa junina no tempo em que eles eram criança, se eles lembram das brincadeiras, se eles notam alguma diferença com as festas de hoje em dia, e aí por diante. E você vai montar aí o seu rascunho. Quando você terminar de montar o seu rascunho, você vai tirar uma foto, tá? Bem tiradinha, assim, sem tremer, com uma letra bem bonita, bem legível, tá certo? Porque como vocês sabem, gente, todos os textos, eles têm um interlocutor, não é isso? Ele tem uma finalidade social. Alguém vai ler. Quando a gente escreve um texto, é para alguém ler. Então, é muito importante que você escreva com coerência, tá? Para que quando a pessoa for ler, ela consiga entender o que você escreveu. E também que você escreva de maneira clara, objetiva, com uma letra organizada, né? Se você for escrever a punho, né? Com a sua própria mão. Que você escreva da melhor maneira possível para que a pessoa, ao ler o seu texto, consiga compreender, consiga ler, consiga enxergar direitinho, tá certo? Então, capricha na produção textual de vocês. Quando terminarem, tira a foto. E qualquer dúvida, né, sobre algum desses tópicos aí, você entra em contato comigo e a gente tenta esclarecer da melhor forma. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre como essa produção deve ser, tá? A gente vai começar aí devagarzinho, preenchendo essa página 37 que vocês aí viram e foi explicado, tá certo? Preencham essa página, tirem uma foto e me enviem, tá certo? A gente vai ficando por aí. Tenham um excelente final de semana. E estudem também no final de semana, tá? Realizem as atividades que você, por acaso, tenha deixado atrasar por causa das avaliações, tá certo? Um beijão, gente. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!